Continuando aqui, então, no vídeo anterior, nós já falamos da primeira classificação de gastos, que são os investimentos. Então, os investimentos, eles representam gastos ativados. Então, são o quê? São aqueles valores que dão entrada na entidade que nós lançamos na contabilidade da empresa, nas contas do ativo circulante e do ativo não circulante. Os investimentos, eles estão relacionados à compra de bens. Então, o que são investimentos? Nós temos matéria-prima, compra de matéria-prima, compra de material de expediente, compra de bens, móveis, imóveis, veículos. Então, todos esses são exemplos, tudo que está relacionado com a palavrinha compra representa o quê? Um investimento na entidade. Agora vamos para uma outra classificação dos gastos. Aí nós temos custos. Então, vamos verificar agora qual é o conceito de custos. Então, os custos correspondem aos gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. O que isso quer dizer? Então, são todos os gastos que eu tenho para eu deixar o meu produto pronto e embalado. Um exemplo de custo que nós temos são os materiais necessários para produzir um pudim. Então, é um exemplo de custos, mas não são somente os materiais. Então, eu tenho que, além dos materiais como o trigo, o leite, os ovos ou leite condensado, eu tenho também o quê? Exemplos de custos. Eu tenho a mão de obra direta necessária para eu produzir e deixar pronto e embalado aquele pudim. Então, todos os gastos necessários para eu deixar o meu produto pronto ou o meu serviço pronto recebe o nome de custos. Agora, nós vamos para outra classificação dos gastos, que são as despesas. Então, o que são despesas? Então, despesas correspondem aos bens e serviços consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas. O que isso quer dizer? Então, vamos retornar lá no conceito de custo. Se custo é todo o gasto necessário para eu deixar o meu produto pronto e embalado para que eu consiga vendê-lo, as despesas são todos os gastos que serão necessários depois do meu produto, depois do meu pudim pronto e embalado para que eu consiga vendê-lo. Então, nesse caso, é denominado despesas. Exemplo de despesas. Todos os gastos, então despesas, são todos os gastos necessários para que eu consiga vender o meu produto. Então, vamos lá, o meu bolo, o meu pudim, ele já está pronto e embalado. Já está pronto e embalado para que eu consiga vender. Para que eu consiga vender esse bolo e esse pudim, eu preciso fazer o quê? Vou ter alguns gastos. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de gastos que nós temos, tipo comissão de vendedores. Nós temos também gastos com divulgação do produto. Então, aquelas despesas com marketing, com propaganda, também é um exemplo de despesa. Então, todo gasto necessário para eu para eu vender o meu produto, recebe o nome de despesa.
Agora, nós vamos para uma outra classificação dos gastos. Então, nós temos as perdas. Então, é um outro tipo de gasto. Então, as perdas consistem em um gasto não intencional decorrente de fatores externos extraordinários. Então, as perdas, nós temos dois tipos de perdas: aquelas que não são intencionais, decorrentes de fatores externos extraordinários, ou seja, que esporadicamente pode ocorrer, e nós temos também as perdas que são aquelas perdas da atividade produtiva normal da empresa. Vamos trazer aqui um exemplo para vocês compreenderem melhor. Então, nós temos o quê? As perdas são aquelas rotineiras do processo produtivo. Então, essas perdas rotineiras, elas devem ser incorporadas ao custo do produto. Então, olha só. Essas perdas rotineiras são incorporadas ao custo. Um exemplo. Então, vamos aqui, um exemplo de uma perda, de um gasto, uma perda rotineira no processo produtivo. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Para produzir uma camisa de uniforme, utilizamos 1 metro de malha, sendo que sobram retalhos de cerca de 10 centímetros. Então, toda vez que eu vou produzir uma camisa, sobram retalhos de cerca de 10 centímetros. Então, neste caso, os retalhos são perdas rotineiras. Então, perdas rotineiras devem ser incorporadas aos custos, correto? Agora vamos para o segundo tipo de perdas. Aí nós temos agora as perdas não rotineiras, ou seja, que não acontecem todo dia. Perdas não rotineiras do processo produtivo devem ser lançadas como despesas. Então, olha só, perdas rotineiras lançadas como custos. Perdas não rotineiras lançadas como despesas. Exemplo, trouxe um outro exemplo. Devido a problemas de armazenamento na estocagem, em cada metro de malha para produção de camisas, em média, 20 centímetros está com manchas. Então, 20 centímetros estão com manchas. Então, o que eu faço nesse caso? Nesse caso, essa perda não rotineira, ela será enquadrada como uma despesa e não como um custo. Continuando. Agora nós vamos para uma outra classificação de gastos, que são os desembolsos. O que são desembolsos? Então, desembolsos estão sempre relacionados com pagamentos. Então, desembolsos são os pagamentos dos gastos referentes a bens e serviços. Então, vamos lá. Pagamento de salário de funcionários é um exemplo de desembolso. Pagamento de fornecedores. Então, desembolsos está sempre relacionado com a palavrinha pagamentos.
Exemplo, aí eu trouxe aqueles exemplos que eu já falei, pagamento de fornecedores, pagamento de salários, pagamentos de impostos, dentre outros. Bom, continuando. Em situações específicas, na alocação de um gasto, classificando ele como despesa ou custo, segundo o professor Brunin, algumas regras podem ser seguidas. Vamos verificar quais regras são estas. Então, primeira regra: valores irrelevantes. O que são valores irrelevantes? Devem ser considerados como despesas. Neste caso, nós usamos os princípios do conservadorismo ou materialidade. O que são valor irrelevantes? Valores pequenos em relação ao custo total de produção do produto. Então, se são irrelevantes, então a gente não precisa classificá-lo como custo, e sim como despesa. Próximo. Valores relevantes. Então, valores relevantes que têm sua maior parte considerada como despesa, com característica de se repetirem a cada período, devem ser considerados na sua íntegra, ou seja, se esses valores são, acontece todo período, se repete a cada período, ele deve todos ser considerados, correto? Continuando agora, valores com rateio extremamente arbitrário, ou seja, é difícil de definir um critério de rateio, também devem ser considerados como despesa do período. Bom, agora nós vamos trazer aqui para vocês um resumo de todas as classificações dos gastos. Então, vamos lá. Então, nós temos o primeiro gasto, investimento. Então, são gastos que ficam temporariamente no ativo da empresa. Depois, nós temos o conceito de custos, que são os gastos necessários para eu produzir um produto. Então, vamos lá, os gastos necessários para eu produzir um pudim, um bolo e deixar ele embalado. Recebe o nome de custos. E despesas. Despesas são os gastos necessários para eu promover a venda de um produto ou serviço. Aí nós temos o quarto conceito, a quarta classificação de gastos, que são as perdas. O que são perdas? Gastos que representam consumo anormal ou decorrente de atividade rotineira da empresa. Então, nas perdas, elas subdividem-se em duas: as perdas rotineiras, que são classificadas como custos, e as perdas não rotineiras, que são classificadas como despesas. E por último, a última classificação dos gastos, nós temos o quê? Os desembolsos, que estão relacionados com todos os pagamentos. Então, toda vez que eu falar na minha empresa pagamento, eu estou realizando o quê? Um desembolso. Vamos agora um resumo final dos tipos de gastos. Então, nós temos aqui os tipos de gastos e nós temos os investimentos. Então, os investimentos, eles podem ser classificados em... Então, na realidade, a compra de uma matéria-prima, ela é feita pela entidade, então ela vai para a conta de estoque.
não só a matéria-prima, a compra de material de consumo, ela vai para a conta de estoque também, cada estoque com sua especificação. Lembrando que essa compra futuramente para realizar a atividade operacional da empresa, esse investimento ele vai ser classificado em custos. Se essa compra de matéria-prima, se essa compra de material de consumo for utilizada para a produção. Então, vamos lá. Se eu comprei matéria-prima e eu vou produzir pudins, então o trigo, o leite, os ovos são considerados custos. Então, os investimentos se subdividem em custos e despesas. Então, quais seriam as despesas? As despesas são aqueles gastos que temporariamente vão ficar na conta do ativo da empresa e posteriormente vão ser utilizados para quê? Para que eu consiga vender o meu produto, certo? Então, os investimentos eles podem ser classificados em custos ou despesas, certo? É um processo, né? O gasto. Então, quando você faz a compra, esse bem, ele é classificado como investimento. Quando você vai realizando a atividade operacional da empresa, utilizando esse bem, ele pode ser classificado como custo ou despesa. E nós temos aqui também as perdas que podem acontecer. Então, nós temos o quê? Nós temos aquelas perdas rotineiras. Então, as perdas é um tipo de gasto, sendo que, quando eu vou fazer a apropriação de custos, as perdas que são rotineiras são classificadas como custos. Exemplo de perda rotineira. Então, o que eu utilizei ali, se eu gasto... Quando eu vou construir uma camiseta de uniforme, eu pego e faço o quê? Eu corto 1 metro de tecido, mas sempre sobra 10 centímetros. O que acontece? É uma perda rotineira. Então, essa perda rotineira, quando eu for contabilizar o custo do tecido, eu não vou contabilizar de 90 centímetros, mas eu vou contabilizar de 1 metro, certo? Então, porque são perdas rotineiras do processo produtivo. Nós temos também outro tipo de perdas, aquelas perdas que não são rotineiras. Então, quais perdas que não são rotineiras? Então, vamos lá. Algum problema na estrutura da empresa acabou que manchou a malha, lá a peça de malha, para produzir esse uniforme, essa camisa de uniforme. O que aconteceu? 20 centímetros de cada metro ali ficou com uma mancha. Então, esses 20 centímetros de uma peça vai ter que ser cortado, vai ter que ser refugado. Então, nesse momento, essa perda, ela não será considerada como custo. Por quê? Porque é uma perda não rotineira. Ela será considerada como despesas. Então, lá na hora da apropriação dos custos, você vai considerar essa perda rotineira como despesas. Bom, continuando agora, nós vamos tratar sobre as diferentes classificações de componentes de custos. Então, nós vamos continuar estudando. Então, continuando aqui as diferentes classificações de custos, nós temos a classificação em função da forma de associação dos custos aos produtos elaborados, ou seja, como que nós vamos classificar os componentes de custos conforme a unidade do produto gerado. E nós temos também em relação ao volume de produtos fabricados, ou seja, em relação ao volume, em relação à quantidade. Então, vamos a algumas classificações que são importantes para vocês compreenderem a contabilidade de custos. Então, a primeira é em função da forma de associação dos custos aos produtos elaborados. Então, nós temos
em relação à associação com a produção, os gastos podem ser classificados em 3 grandes grupos. Então, vamos lá. O primeiro grupo é chamado de material direto. Então, o que é material direto? É tudo aquilo que eu consigo medir, mensurar para apropriar aquele produto. Então, vamos lá. Para eu produzir um pudim de leite condensado, eu gasto 4 ovos. Então, vamos lá. Os ovos é um material direto? Sim, porque eu consigo medir. Então, qual a unidade de medida? Então, são as unidades. Então, vamos lá. Eu gasto um creme de leite. Então, vamos lá. É material direto? Sim, porque eu consigo medir. Um leite condensado também. Então, vamos lá. 300 ml de leite também são todos exemplos de material direto. Então, material direto é aquilo que eu consigo medir, mensurar para alocar naquele produto. Então, no pudim eu consigo identificar com facilidade quais são os gastos necessários para eu deixar esse produto pronto. Aí nós temos também a mão de obra direta. O que é a mão de obra direta? É o salário e os encargos sociais daquela pessoa que está produzindo o produto. Então, vamos lá, a pessoa que vai produzir o pudim, o bolo, quantas horas ela ficou ali à disposição preparando aquele produto? Então, isso é chamado de mão de obra direta. Nós temos também outros custos diretos. Alguns autores não trazem esses outros custos diretos, tá? Que são outros custos que a gente consegue identificar que não é o material direto, certo? Aí nós temos também, por último, os custos indiretos de fabricação. Por isso que o autor fala em 3 grandes grupos, que são esse material direto, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Mas, como o autor que nós pegamos, ele traz essas 4 classificações e eu resolvi, em alguma circunstância, pode existir os outros materiais diretos. Bom, agora vamos para o que seriam os custos indiretos de fabricação, que vocês conseguem visualizar. Então, vamos lá. Eu produzi o meu pudim. Um exemplo de custo indireto, o que aconteceu? Eu sujei toda a louça, o ambiente ali de produção do pudim e do bolo ficou sujo. O que eu vou fazer? Eu vou precisar de material de limpeza, de água, para limpar aquele ambiente e limpar os utensílios que foram utilizados. Então, o que eu faço? Então, nesse caso, esses custos são chamados custos indiretos de fabricação. Por quê? Porque eu não consigo medi-los com tanta facilidade. Então, eu não consigo medir quanto de água, né, é dispendioso, ficaria caro para a indústria, para a empresa, tentar descobrir, apropriar, medir esses custos. Por isso, eles são classificados como os custos indiretos de fabricação. Continuando agora, nós temos outra classificação que é em relação à associação ao produto ou serviço elaborado. Então, os custos podem ser classificados como custos primários. Então, como o próprio nome indica, custos primários são os custos primeiros. Quais são os custos primeiros para eu produzir um bem ou um serviço, que também são chamados de custos diretos? Então, são o quê? Os materiais diretos e a mão de obra direta. Então, quais os custos primários, né? No caso, os primeiros que existem para eu produzir um bolo, um pudim ou um serviço qualquer. São chamados de custos primários. E o que seriam os custos de transformação ou conversão?
Então, é a mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação, que tem essa sigla CIF, né? Então, o custo de transformação só não entra o quê? Só não entra os materiais diretos. Então, o custo de transformação engloba mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Aí nós temos também os custos integrais, que são custos integrais ou plenos ou gastos totais incorridos, que são a soma de todos os gastos para eu produzir, então, todos os gastos para eu produzir e para eu vender. Recebe o nome de custos integrais ou plenos, ou gastos totais incorridos. Alguns autores chamam de integrais, outros de plenos. E nós temos também o custo fabril. O que é custo fabril? É o material direto mais a mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação. Ok? Então, esses são algumas classificações dos custos. Então, a gente precisa compreender o que é custo, o que são custos primários, o que é material direto, para que a gente consiga coletar e organizar corretamente, de uma forma que a gente consiga analisar e interpretar as informações geradas pela contabilidade de custos. Ok? Vamos continuando, então.